Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre técnicas avançadas de perícia contábil, nosso capítulo 11 do nosso curso. Nesta aula vamos mergulhar em aspectos mais sofisticados da perícia contábil, fundamentais para o profissional que deseja atuar nessa área de forma realmente diferenciada. Vamos abordar, melhor dizendo, quatro grandes temas: análise de fraudes e irregularidades, onde aprenderemos a identificar sinais de alerta e aplicar técnicas investigativas. A perícia e demonstrações contábeis, com foco especial em balanços patrimoniais, demonstrações de resultado. Os métodos de avaliação de empresas, essenciais para perícias societárias. E, finalmente, a perícia em sistema informatizado, uma competência indispensável na era digital. Então, prepare-se para uma aula repleta de conteúdo prático e aplicável. Vamos começar. Vamos iniciar falando sobre a análise de fraudes e irregularidades. Esse é, sem dúvida, um dos aspectos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais gratificantes da perícia contábil. O primeiro passo para identificar uma fraude é conhecer os chamados red flags, ou sinais de alerta. São indicadores que, quando presentes, devem fazer o perito acender uma luz amarela e investigar com mais profundidade. Esses sinais se dividem em três categorias principais. Primeiro, os indicadores documentais. Fiquem atentos a documentos rasurados ou adulterados. Muitas vezes, fraudadores tentam modificar valores, datas ou informações em documentos já emitidos. Outro sinal importante é a sequência irregular de numeração em notas fiscais ou recibos. Isso pode indicar documentos suprimidos ou inseridos posteriormente. Assinaturas que divergem entre si também são um alerta, assim como datas inconsistentes que não fazem sentido cronologicamente. Claro, a ausência completa de documentação comprobatória é um sinal vermelho clássico. Segundo, os indicadores contábeis. Preste atenção a lançamentos contábeis que não possuem documentação suporte. Todo lançamento deve ter um documento que o justifique. Movimentações atípicas em contas, especialmente aquelas que fogem do padrão histórico da empresa, merecem investigação. Ajustes contábeis excessivos, principalmente no final do período, podem indicar tentativa de manipulação dos resultados. Discrepâncias entre os livros fiscais e contábeis são extremamente graves e saldos que simplesmente não fazem sentido quando comparados com o porte ou a operação da empresa. Terceiro, os indicadores comportamentais. Aqui entramos numa área mais subjetiva, mas não menos importante. Uma resistência exagerada a um fornecedor de documentos ou informações deve chamar a atenção. Explicações evasivas, contraditórias ou excessivamente complexas para situações simples são suspeitas. Empresas que mudam de contador com frequência podem estar tentando esconder algo. Controles externos deficientes ou inexistentes criam um ambiente perfeito para fraudes. É importante destacar: um único red flag não significa necessariamente que é fraude, mas a combinação de vários deles aumenta significativamente essa probabilidade e exige investigação aprofundada. Agora que sabemos identificar os sinais de alerta, vamos falar sobre as técnicas de investigação que o perito pode utilizar. A primeira técnica é a análise vertical horizontal. Essa é uma ferramenta fundamental e relativamente simples. Na análise horizontal, comparamos os valores de uma mesma conta ao longo de vários períodos, buscando variações percentuais anuais. Por exemplo, se as despesas com viagens de uma empresa cresceram 300% de um ano para o outro, sem justificativa operacional, isso merece investigação. Na análise vertical, analisamos a proporção de cada conta em relação ao total, identificando distorções. Se as despesas administrativas representam 5% do faturamento, historicamente, e de repente solta para 15%, algo pode estar errado. A segunda técnica é a lei de Benford.
Essa é fascinante. O matemático Frank Benford descobriu que um conjunto de dados, a distribuição dos primeiros dígitos não é uniforme. O número 1 aparece como primeiro dígito em cerca de 30% dos casos. O número 2 em cerca de 17%. E assim por diante. De forma crescente. Quando dados contábeis são manipulados ou inventados, eles tendem a não seguir essa distribuição natural. Existem softwares específicos que fazem essa análise e podem apontar conjuntos de dados suspeitos. É uma ferramenta muito poderosa para analisar grandes volumes de informações. A terceira técnica é a data mining. Na era da Big Data, temos à disposição ferramentas computacionais extremamente sofisticadas que podem analisar milhares ou milhões de transações em busca de padrões suspeitos. Essas ferramentas usam algoritmos de inteligência artificial e machine learning pode identificar anomalias que seriam impossíveis de detectar manualmente. Por exemplo, pode identificar fornecedores fantasmas, pagamentos duplicados ou padrões de fraudes conhecidos. A quarta técnica é o rastreamento de recursos. Aqui, seguimos literalmente o dinheiro. Pensamos na origem, de onde veio o recurso, e seguimos todo o seu caminho até o destino final. Isso é especialmente importante em caso de desvio de recursos ou lavagem de dinheiro. Às vezes, o recurso passa por várias contas e empresas antes de chegar ao destino final, criando uma teia complexa que o perito precisa desembaraçar. E a quinta técnica é a análise de relacionamentos. Fraudes raramente acontecem de forma isolada. Geralmente envolve uma rede de relacionamento entre pessoas, empresas e transações. O perito precisa mapear essas conexões. Quem é sócio de quem tem procuração de qual empresa, quais as empresas compartilham endereços ou sócios, quem transaciona com quem. Ferramentas de visualização de dados podem ajudar a criar mapas desses relacionamentos, revelando esquemas que não seriam óbvios de outra forma. Vamos falar agora sobre a perícia em demonstração contábeis, começando pelo balanço patrimonial. O balanço é a fotografia do patrimônio da empresa em determinado momento, e o perito precisa verificar se essa fotografia retrata a realidade. Começando pelo ativo, a primeira verificação é sobre a existência física dos bens. Não basta estar registrado no balanço, o bem precisa existir de fato. Quantas vezes em perícias descobrimos equipamentos que já foram vendidos ou descartados, mas continuam no ativo? Ou estoques superfaturados? Além da existência, precisamos verificar se a avaliação está correta. Um imóvel adquirido há 20 anos pode estar registrado pelo custo histórico, muito abaixo do valor de mercado, ou muito acima se houver desvalorização. Os direitos de propriedade também precisam ser confirmados. A empresa realmente é dona daquele ativo e as provisões para perdas estão adequadas. Clientes que não vão pagar estoques obsoletos, tudo isso precisa ser provisionado. Passando para o passivo. Aqui, a grande questão é a completude. Todas as obrigações estão registradas? Muitas vezes encontramos passivos omitidos, dívidas trabalhistas não provisionadas, tributos não declarados, fornecedores não registrados. Classificação entre circulante e não circulante também precisa estar correta, pois impacta a análise da liquidez da empresa. As contingências são outro ponto crítico. Processos judiciais com probabilidade de perda precisam estar provisionados. Os chamados passivos ocultos, obrigações que a empresa tem, mas que não aparecem no balanço, como garantias concedidas ou contratos morosos. Finalmente, precisamos ver o patrimônio líquido. A composição está correta e documentada. As reservas foram constituídas conforme determina a lei ou o estatuto. Os lucros acumulados estão coerentes com as sequências de resultados dos exercícios. E houve alguns ajustes do exercício anterior que deveriam ter sido registrados. Essa análise detalhada do balanço permite ao perito formar opinião fundamentada sobre a situação patrimonial real da empresa. Demonstração do resultado.
do exercício mostra a performance econômica da empresa no período. Vamos ver os pontos críticos da análise pericial. Nas receitas, o primeiro ponto é verificar se o reconhecimento está adequado ao regime de competência. Receitas não podem ser antecipadas nem postergadas artificialmente. A documentação de suporte é fundamental. Cada receita precisa ter nota fiscal, contrato, comprovante de entrega. É impressionante quantas receitas aparecem em balanços sem a devida documentação. Confronto com as declarações fiscais é essencial. A receita declarada, a Receita Federal, deve bater com a receita contábil, salvo diferenças temporárias justificáveis. E análise de sazonalidade. Empresa de sorvete vende mais no verão, lojas vendem mais no Natal. Variações que fogem desse padrão merecem atenção. Nas despesas, começamos verificando a classificação correta. Despesas operacionais não podem estar misturadas com não operacionais. O confronto com o objeto social é importante. Uma empresa de tecnologia não deveria ter despesas significativas com agropecuária. Por exemplo, despesas atípicas, aquelas que fogem do padrão, precisam ser investigadas. Podem ser legítimas, mas podem também ser desvios dispensados. E a análise de proporcionalidade. As despesas crescem na mesma proporção que as receitas. Se as receitas caem, mas as despesas aumentam, algo pode estar errado. Essa análise criteriosa da DRE permite avaliar se o recurso apresentado realmente representa a performance econômica da empresa ou se há distorções significativas. Agora vamos entrar em um tema fascinante, extremamente importante: a avaliação de empresa, ou valuation, como é conhecido no mercado. O perito frequentemente precisa avaliar empresas em casos de dissolução de sociedade. Quando os sócios se separam e precisam apurar o valor de suas participações, em fusões e aquisições, em partilhas de herança ou em disputas societárias. Para isso, existem métodos reconhecidos. Este é o mais simples e intuitivo, o método patrimonial. Pegamos o ativo total da empresa e ajustamos todos os itens a valor de mercado. Móveis, equipamentos, estoques, tudo. Depois, subtraímos o passivo total. O resultado é o valor patrimonial da empresa. Por exemplo, uma empresa tem 10 milhões em ativos a valor de mercado e 4 milhões em passivo. Seu valor pelo método patrimonial seria 6 milhões. Simples, mas tem limitações. Esse método não considera o potencial futuro de geração de lucros, a marca, a carteira de clientes ou know-how. É bom para empresas holdings ou com muitos ativos tangíveis, mas limitados para empresas de serviços ou tecnologia. O segundo método é o método do fluxo de caixa descontado. Este é considerado o mais técnico e robusto. A ideia é que uma empresa vale o que ela vai gerar de caixa no futuro, trazido para o presente. Funciona. Primeiro, projetamos os fluxos de caixa livre da empresa para os próximos 5 a 10 anos. Depois, calculamos a perpetuidade, que é o valor dos fluxos após esse período. Em seguida, determinamos a taxa de desconto, geralmente usando o custo médio ponderado de capital, que reflete o risco do negócio. Finalmente, descontamos todos esses fluxos ao valor presente. Parece complicado, mas existem ferramentas que facilitam. O desafio está nas premissas. Pequenas taxa de crescimento ou na taxa de desconto pode alterar significativamente o valor final. É o método mais usado em grandes transações corporativas. O terceiro método é o método de múltiplos. Aqui usamos o mercado como referência. Comparamos a empresa com outras similares que foram vendidas ou são negociadas em bolsa. Os múltiplos mais comuns são P dividido por L, que é o preço sobre o lucro, menos se a empresa do setor são vendidas por 10 vezes o lucro anual, aplicamos esse múltiplo, P dividido pelo VPA, preço sobre o valor patrimonial por ação. E EV, EBITDA, que é o valor da empresa sobre o EBITDA. Muito usado
porque elimina efeitos da estrutura de capital e depreciação. E o EVEM, dividido pela receita, usado por empresas que ainda não têm lucro, mas têm receita crescente, comum em startups. O desafio aqui é encontrar empresas realmente comparáveis, mesmo setor, mesmo porte, mesmo estágio de desenvolvimento. E o quarto método misto, é o método misto, ou do Goodwill. Esse combina o valor patrimonial com o valor intangível da empresa. Começamos com o valor patrimonial e adicionamos o valor do fundo de comércio, que inclui a marca, localização, carteira de clientes, a reputação, o know-how. Como calcular esse Goodwill? Existem várias fórmulas, mas uma comum é capitalizar ou superlucro. Se a empresa gera lucros acima da média do setor, esse excesso de rentabilidade tem valor. Por exemplo, se a empresa do setor tem ROI de 10% e essa empresa tem 15%, essa diferença justifica o ágio. Na prática, peritos costumam usar mais de um método e depois fazer uma ponderação ou escolher o mais adequado ao caso concreto, sempre justificando a escolha no laudo policial. Próximo é perícia em sistemas parte. Perícia em sistemas, parte 1. Chegamos a um tema absolutamente crucial nos dias de hoje. A perícia em sistemas informatizados. Com a digitalização completa dos processos contábeis, dominar essa área deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade básica. Vamos começar falando sobre a análise de logs de sistema. Os sistemas contábeis modernos registram absolutamente tudo. Cada declaração, cada acesso, cada operação. Esses registros são os logs. O perito precisa saber extrair e analisar esses logs. Por exemplo, podemos rastrear quando o lançamento foi feito, quem fez, se foi alterado posteriormente, quando e por quem. Isso é especialmente importante em casos de fraude. O fraudador pode tentar esconder suas ações, mas os logs geralmente deixam um rastro. A identificação de usuários e responsáveis é crítica. Quem tinha acesso e permissão pode fazer determinada operação? Ou melhor, quem tinha acesso e permissão para fazer determinada operação? A detectação de acessos são autorizados. Pode revelar invasões ou uso indevido de credenciais. E a verificação de timestamps, os carimbos de data e hora, pode desmascarar alterações retroativas. Por exemplo, um lançamento que deveria ter sido feito em dezembro, mas foi feito em janeiro com data retroativa. A segunda área é a extração de dados. Muitas vezes, o perito precisa extrair grandes volumes de dados do sistema para análise. Isso envolve a exportação de bases de dados inteiras. Todos os lançamentos contábeis de um período, todas as notas fiscais emitidas, todos os pagamentos feitos. O desafio é que cada sistema tem o seu formato. Então, pode ser necessário converter esses dados para formatos padronizados, como CSV ou Excel para análise. Em alguns casos, precisamos até recuperar dados que foram deletados. Sim, é possível. Quando o arquivo é deletado, ele não desaparece imediatamente do disco rígido. Fica marcado como espaço livre, mas os dados ainda estão lá até serem sobrescritos. Técnicas forenses de recuperação podem trazer esses dados de volta. Claro, toda extração precisa garantir a integridade dos dados, que não foram corrompidos ou alterados no processo. Perícia em sistemas, a segunda parte. A terceira área é a auditoria de controle de acesso. Um sistema bem configurado deve ter segregação de funções. Quem lança não pode ser quem aprova. Quem compra não pode ser quem paga. O perito precisa analisar as permissões de usuário do sistema. Todos têm as permissões corretas para suas funções? Alguém tem permissões excessivas, tipo um super usuário que pode fazer tudo? Isso é perigoso. As trilhas de auditoria devem estar ativas. O sistema está registrando tudo o que acontece. E as políticas de senha são fortes o suficiente? São trocadas periodicamente? Algum compartilhamento de senhas, que é uma prática terrível, mas infelizmente comum? Em caso
real. Numa perícia, descobrimos que o funcionário tinha acesso de administrador do sistema contábil. Ele incluía fornecedores falsos, aprovava as próprias compras e fazia os pagamentos. Tudo porque os controles de acesso estavam completamente falhos. Se houvesse segregação adequada, isso seria impossível. E a quarta área é a análise de backup. Os backups são verdadeiros tesouros para o perito. Eles nos permitem recuperar versões anteriores dos dados e fazer comparações. Imagine, você tem um backup do sistema de 30 dias atrás e a versão atual. Ao comparar, descobre que vários lançamentos foram alterados retroativamente. Por que alguém voltou e mudou o lançamento de um mês atrás? Essa é uma técnica poderosa para identificar alterações suspeitas. Os backups também nos permitem ver como os dados eram antes de supostamente serem perdidos ou corrompidos. Quantas vezes a explicação de um sistema PFOA esconde uma manipulação deliberada? É importante destacar que a perícia em sistemas informatizados requer conhecimentos técnicos especializados. Muitas vezes, o contador perito precisa trabalhar em conjunto com o perito em informática forense para extrair o máximo de evidências do sistema digital. Vamos agora fazer uma síntese das competências essenciais que definem o perito contador moderno preparado para os desafios das técnicas avançadas. Primeira competência, análise de fraudes. O perito precisa ter um olhar investigativo, saber identificar red flags em documentos, números e comportamentos. Precisa dominar técnicas como análise vertical e horizontal. Lei de Benford, data mining. Não basta ser contador, preciso ter mentalidade de investigador. É como ser um detetive financeiro. Segunda competência, perícia em demonstração contábeis. Aqui entra o conhecimento contábil profundo. Analisar um balanço patrimonial não é só aplicar os números, é entender o que está por trás de cada conta. É questionar esse ativo. Questionar. Esse ativo realmente existe? Esse passivo está completo? Esse resultado faz sentido? É ter visão crítica e analítica sobre os demonstrativos. Terceira competência, avaliação de empresa. O perito precisa dominar os métodos de valuation. Saber quando usar o método patrimonial, quando usar fluxo de caixa descontado, quando usar múltiplos, entender as vantagens e limitações de cada método e fundamentar tecnicamente suas conclusões, porque muitas vezes há milhões de reais em jogo baseado nessa avaliação. E quarta competência, perícia digital. Na era da transformação digital, não dá mais para fugir da tecnologia. O perito precisa saber extrair dados de sistemas, analisar logs, cogitar controle de acesso, trabalhar com backups, precisa entender a segurança da informação, de bancos de dados, de trilhos e auditoria digital. E permeando tudo isso, três pilares fundamentais: conhecimento técnico sólido, atualização constante, porque a técnica muda rápido, e postura ética irrepreensível. A credibilidade do perito se constrói pela competência técnica aliada à integridade moral. Chegamos ao final da nossa aula. Quero deixar algumas reflexões importantes. A perícia contábil moderna exige um conhecimento verdadeiramente multidisciplinar. Não basta mais ser apenas um bom contador. Eu preciso entender de direito, de tecnologia, de técnicas investigativas, de análise de dados, de psicologia comportamental, para identificar sinais suspeitos. O perito moderno é um profissional completo que combina expertise contábil tradicional com competências tecnológicas e habilidades investigativas. Essa multidisciplinaridade não é opcional, é mandatória. As fraudes estão cada vez mais sofisticadas. Os sistemas são cada vez mais complexos. As transações acontecem em velocidade e volume impressionante. Se o perito a crescente digitalização dos processos contábeis significa que cada vez mais evidências estão em formato digital. O uso de inteligência artificial e machine learning já é a realidade em grandes escritórios de perícia. Big Data e análise preditiva permitem processar volumes de dados imagináveis. Há poucos anos, e temos
tecnologias emergentes como blockchain, criptomoedas, que criam desafios completamente novos para o perito. Mas quero encerrar com algo fundamental, que às vezes se perde em meio a tanta tecnologia, ética e responsabilidade. O perito contador lida com informações sensíveis, influencia decisões que afetam patrimônios, reputações, vidas. O laudo pericial mal feito ou enviesado pode causar injustiça enorme. Por isso, nossa responsabilidade é gigantesca. O conhecimento técnico sem ética é perigoso. Tecnologia sem responsabilidade é destrutiva. O perito contador deve estar preparado para os desafios de era digital. Deve dominar as técnicas avançadas que vimos hoje, mas nunca pode perder de vista o rigor técnico, a imparcialidade, a honestidade intelectual, que são a essência da nossa profissão. Então, minha mensagem final é esta: invistam em conhecimento, atualizem-se constantemente. Dominem as novas tecnologias, mas jamais abrem mão da ética e da responsabilidade profissional. É isso que vai distinguir o perito verdadeiramente competente. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenha aproveitado essa aula sobre técnicas avançadas de perícia contábil. Até o nosso próximo encontro.